Confirmando, então estamos aqui dando início a esse projeto de entrevistas, né, vinculado a uma proposta da disciplina de Estudos Histórico-Culturais em Dança, né, disciplina que estuda, né, as danças, né, desde o período que nós chamamos de pré-escrita, né, ou pré-história, né, até a entrada da idade contemporânea, no século XIX, né? E nessa primeira etapa da disciplina a gente está enfocando exatamente esses conceitos vinculados às danças arcaicas, né, as danças da tradição, vinculados aos temas do sagrado, da religiosidade, da relação com o mundo mágico, né, os temas do dionisismo, né, a formação das danças, né, do Ocidente, asiáticas e do continente africano, com ênfase também para as formações das danças na cultura cristã, né, tentando quebrar um pouco aquela perspectiva histórica, né, que tem um olhar muito apressado e que não enxerga a presença forte cultural da dança e das manifestações corporais dentro da cultura do cristianismo, né. No dia de hoje, nosso papo de abertura, a nossa convidada é a professora doutora, pós-doutora, Maria Cristina Bonetti, né, paulistana, do estado de São Paulo, mas residente há muitos anos no estado de Goiás, minha colega, parceira de vários projetos, né? Então, estou muito feliz de dar início a esse projeto com a presença dela aqui, uma pesquisadora de grande remonta, de grande porte, que tem produzido muito, tem feito muitas publicações dentro de vários campos, né, que atingem exatamente esse início da nossa disciplina, né? Temas das danças sagradas, das danças circulares sagradas, do dionisismo, né, dentro da cultura arcaica grega, até a chegada ao mundo cristão, ao mundo do Ocidente, com as pesquisas que ela tem desenvolvido nas danças, né, na migração atlântica, né, do continente europeu, da Península Ibérica para o Brasil, e com ênfase nas danças, então, no tradicionais, populares do catolicismo popular no centro-oeste brasileiro, né? Acho que mais ou menos falei um pouquinho, né, Cris, assim, para ser justo, né? Mas é claro que a palavra é tua, e se tu quiser te apresentar e complementar um pouquinho mais os dados, falar um pouco da tua formação, né, teu doutorado em ciências da religião, né? Eu também quero comentar que no ano passado eu fiz orientação de um TCC que também fez uma leitura e identificou a Cristina como uma das principais pesquisadoras dentro do campo das danças sagradas, né, circulares, e das danças chamadas exóticas, né? Então, foi uma aluna nossa da graduação aqui da URGS, a Milena Brentano, que fez uma revisão de literatura e fez uma análise tanto da produção de mestrado quanto de doutoramento da Cris. É isso. Então, damos início. Quer comentar alguma coisa? Muito grato pela tua presença aqui. Estou muito feliz da gente dar início a esse projeto que tomara que tenha uma vida muito longa. Sim, Márcio, eu que agradeço o convite, porque nesse mundo contemporâneo, nem todas as pessoas que atuam na área da dança e de pesquisa conseguem compreender a importância desse mundo arcaico, desse sagrado, de tudo que envolve. Então, só para falar um pouquinho, que você deixou em aberto, você não disse que foi meu orientador no pós-doutorado, né? E que essa parte da Península Ibérica que veio para o Brasil é conteúdo que eu estudei nesse pós-doutorado, né? E foi com você a sua orientação. Também eu já faço agora, dia 1º de março, eu faço 50 anos em Goiás, e agora, em 2019, apesar de eu ter recebido agora em dezembro, o título de cidadã goiana. Até que, enfim, né, fui reconhecida, deixei de ser estrangeira na terra dos Goiáses, né? Mas esse é só um título e nem todo mundo entende dessa forma, né? Bom, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sempre dancei, né? A minha mãe formou na USP e ela foi aluna da Maria Amália Gifone, de folclore. Eu cheguei a dançar com a Maria Amália em Rio Preto, quando ela lançou aquele livro. Então, as danças tradicionais, também fazendo parte da minha família, que é da Ilha da Madeira,
meu avô, né, toda a família. Então, o folclore, para mim, as tradições eram recorrentes, não era algo assim diferente. E dancei sempre no colégio, né? A minha mãe trabalhava com as danças e vários espaços. E também fui atleta. E, consequentemente, acabei indo fazer educação física, né? Porque, na realidade, eu falo isso, o pessoal ficava. Eu estava numa fase muito boa da minha vida, é uma fase social muito boa, eu não queria estudar. E, para mim, naquela época, fazer educação física era tranquilo, porque era muita prática. Eu fui para uma escola em São Carlos, que era a escola de atletas, que eu era atleta também, Nelson Prudêncio e outros mais, né? E minha área principal naquela época, apesar de outros esportes, era a natação. Que eu tive, assim, uma boa referência. E vim para Goiás porque aqui a escola era muito boa, era a terceira melhor do país. E em vida pessoal, algumas coisas aconteceram, eu quis deixar lá. E aqui, logo que me formei, eu entrei na faculdade como professora, eu fui convidada, porque naquela época quem era atleta, né, já tinha um lugar garantido. Eu entrei como professora de natação, era para eu ter entrado na dança, mas como eu casei, tive filho, aquela coisa toda, já tinha gente na área da dança. E eu trabalhava com dança em academia, né? Trabalhei por muitos anos com dança, com ginástica. E fiz várias especializações, né? Estudei na área administrativa, com trabalhos relevantes, também na fisiologia, né? Também com trabalhos relevantes, como do Césio, e por aí foi. Até que em 90, numa viagem que eu passei uma temporada no Marrocos, eu resolvi, né, ficar só na área da cultura. Foi um momento assim muito forte na minha vida, dos planetas exteriores, e aí eu tive que dar uma guinada na minha vida. E foi aí que realmente eu comecei a estudar. Apesar de tudo que eu já tinha estudado, né? Mas estudar assim dentro da cultura, me aprofundar na cultura. E com isso eu busquei também as mânticas, né? Que eu vi que a coisa não era mais mágica do que lógica, porque até então minha vida era muito lógica, com todos os estudos, e eu fui procurar as coisas não lógicas, subjetivas. E nisso aí, nessa caminhada, eu encontrei as danças seculares sagradas, com uma professora da Argentina, numa comunidade em Pirenópolis. Então, eu fiquei encantada, e realmente aí eu penso muito nesse meu encontro com as danças, e a questão do sagrado, porque nós nos desconectamos da natureza. E o sagrado, quando a gente entende a natureza, a gente entende o tempo, o espaço, entende as intempéries, até teme as intempéries, né? A gente começa a se conectar com o sagrado, porque a gente começa, eu e a natureza, nós somos um. É a mesma coisa com o animal. Quando a gente tem uma relação próxima com o animal, qualquer que seja, tanto que pet hoje está muito em moda, a gente começa a entender que eles têm inteligência. Eles não têm a mesma inteligência que a gente, é diferente, mas eles têm sentimento, eles têm a sua inteligência. Então, aí você começa a entender o sagrado. Né? E foi esse meu caminhar com as danças. E com isso eu conheci a doutora Maria Gabriele Vozin, que é a maior autoridade no mundo nessa área, que inclusive eu estudo. Isso aí tem o mérito dela. O meu mérito é ser assim, incisiva e não desistir, e aprofundar, né? Porque não é fácil. Né? Ela é muito exigente, 20 anos direto com ela. E aí eu tenho essa possibilidade de um olhar, né? Um olhar para essa questão, um olhar diferenciado, sabe? Um olhar diferenciado para isso. Então, é o que eu. Ai, Márcio,
Saiu? Não, tá tudo ok aqui. Ah, porque aqui apareceu um negócio aqui para mim do Windows. Então, Não. eu pude ter um olhar diferenciado para as danças tradicionais, para o sagrado. E foi aí que eu busquei, no meu mestrado, e você vê, ciência da religião na PUC, né? Que assim, eles são bem ortodoxos. Porque eu vi as danças que ela trazia da Europa, eram danças chamadas de danças sagradas. As mesmas danças aqui, as nossas danças, essas danças que você colocou que vieram, né, pela Península Ibérica, vieram com os colonizadores, por isso eu fui para o pós-doutorado com esse assunto. Elas eram chamadas de profana, elas não tinham valor nenhum, elas eram banalizadas. Então, essa foi minha primeira pesquisa. No doutorado, foi a Gabriele quem me deu o título, e também ela foi co-orientadora e foi da minha banca, que não foi muito fácil, né? Porque a exigência dela é um nível altíssimo, né? E aí ela me deu o tema do mito da serpente. Ela primeiro queria que eu trabalhasse com os apócrifos, o Evangelho de João, que era um trabalho que o Bernard tinha. Eu falei, olha, aí é meio complicado, né? E aí ela um dia, eu fui para a Grécia com ela na Olimpíada Cultural, quando ela veio fazer esse trabalho no Brasil em 2008, ela me deu o título do trabalho. Então, eu consegui, né, trabalhei com a arqueomitologia das gimbutas ou guimbutas, que foi a orientação dela, e consegui entender todo esse simbolismo, né, que vem na dança desde tempos imemoriais, que a cada dia a gente descobre, a gente não, né, os arqueólogos, né, descobrem registros, descobrem elementos que mostram as coisas antigas, né? Então, eu tive essa oportunidade. Então, lá eu trabalhei desde esse período, sei lá se pré-histórico, de que tempo, né? Quantos que tem registros, milhões de anos, até o mundo atual. E passei também por Dionísio, passei pela tradição cristã. Então, foi esse no meu doutorado. E o pós-doutorado, eu trabalhei, que é aquilo que você me orientou, com o que nós temos de. O que os colonizadores trouxeram para a gente dentro das manifestações artísticas, o que nós temos até hoje, como elas estão acontecendo e também o que acontece lá na Europa, né, dessas mesmas manifestações, como elas estão hoje lá, como elas estão hoje aqui e o que permanece, né? Então, essa herança dos colonizadores, né? Que também tem um livro que eu tenho que te mandar, tá? Me manda seu endereço depois que eu te mando alguns exemplares. Saiu no evento da cultura. Então, foi isso. Então, essa foi a minha trajetória de estudos e vem pela minha história de própria vida familiar, né? Que lá que eu aprendi, né, a ter um olhar para isso aí. Eu fiz dança contemporânea, eu fui professor de sapateado, eu dancei com professores assim, com Nina Vertinina, como é que chama aquele do jazz bem famoso? Lenny Dale? Lenny Dale, né? Nino Giovanetti, Carlota Portelli. Então, eu dancei com esse povo todo. Eu tive uma outra trajetória também, que eu trabalhava em academia. Né? Na academia, você não trabalha com dança folclórica. Daí, na faculdade, eu assumi a disciplina de folclore em 83. Eu tenho aquele livro que eu já te mandei, né? E contando toda a história, principalmente aqui em Goiás, das danças. Né? Então, e aí, depois da dança circular sagrada, eu consegui linkar o sagrado dentro das nossas danças tradicionais também. Fiz aquele espetáculo A Noite do Maracá, que abriu o primeiro FICA, né, que é todo um teatro, né, uma coisa bem teatral, aqui no bebê. Então, essa é a minha trajetória.
né? Dentro disso, que eu puder ser útil, passar para o pessoal, eu vou adorar. Muito obrigado. Bom, então a gente vai iniciar a nossa conversa. Eu pensei em trabalhar em 3 blocos, porque como a gente está conversando entre nós, né, nesse papo que é super denso, mas ao mesmo tempo a gente também está se dirigindo para jovens estudantes que estão se aproximando desses assuntos, né? E com um pouco de temor, curiosidade, interesse, mas também com muita dificuldade, porque a gente sabe que essa literatura é uma literatura extensa, grande parte dela é publicada em outras línguas, né? A gente não tem uma tradição, como tu mesma disseste, uma tradição extensa de produção e de investigação, como eu digo, historiográfica nesse campo. Existe muita produção artística, grupos alternativos, escolas de formação fora da academia, fora da universidade. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer uma formação em dança sagrada, né, ou em dança do ventre, por exemplo, enfim, e tal, em outras danças ciganas, né? A gente vai ter outros papos aqui durante o semestre, né, com outros convidados que vão falar um pouquinho disso, e elas estão fora do universo acadêmico universitário e estão inseridas cada vez mais em escolas específicas, né? Então, para eu estudar isso, eu tenho que ir para uma escola, buscar uma formação, né? Mas na universidade isso é uma conversa muito nova ainda, né? São poucos os professores que estão buscando, vamos dizer assim, tecer, traçar essa trama, né? Que é algo que a gente tem conversado tantas vezes já nesses anos de amizade e de troca, né, artística, intelectual, referente às artes, né, não só a dança, mas as artes em geral. A gente tem falado muito sobre esse tema, né? Então, pensei da gente falar em 3 momentos, falar um pouquinho mais sobre essa ideia do sagrado, das danças do mundo antigo, né, e as danças circulares, e a importância, né, do Bernardo e da Gabriele Voisin, justamente pelo fato de serem esses pesquisadores, né, que fizeram esse grande mapa, né, que é um mapa. Então, ao mesmo tempo que eles distenderam isso pelo planeta, né, investigando danças, né, essa ideia de uma história universal das danças circulares, né, estendendo isso pelo planeta todo, tanto no tempo quanto no espaço, né? Então eles foram buscar a variedade dessas danças sagradas, né, em múltiplas culturas, territórios, identidades linguísticas, identidades étnicas, e ao mesmo tempo abriram isso temporalmente, né? Porque quando a gente lê os textos do Voisin, né, a gente vê como ele está atento, né, às transformações do círculo, chegando nas paradas militares, né, nas formações, né, do totalitarismo, né? Então, quando a gente vê essas paradas, né, no mundo, a gente está vendo também uma forma do círculo que é desdobrada, que forma a serpente, que forma a linha, né? E como isso permanece, né, nas sociedades modernas, que, vamos dizer assim, provocaram certas rupturas com o campo do sagrado, né? Afastaram o sagrado, delimitaram o sagrado a uma área mais fechada, higienizada, mas, ao mesmo tempo, esse sagrado insiste, retoma e reaparece, né? E está lá nas manifestações, nas festas, nas raves, nos clubes, né? Então, traçando esse forte relacionamento também com o corpo, a mente e o espírito, né? Nesse sentido. Então, pensei da gente falar um pouquinho sobre isso, no primeiro momento, assim, de tuas dicas um pouco, né? Como a gente se aproxima disso, né? Como é que a gente pode começar? Que obras tu acha que são importantes, né, para a gente ler, né? Que dicas tu nos daria de como se aproximar, como sistematizar, como dar início ao estudo das danças circulares sagradas? No segundo momento, a gente focar um pouquinho mais na tua pesquisa e numa publicação particular que tu desenvolveste sobre os temas do dionisismo, né, e a questão aí entra a questão do êxtase, né, da dança em relação com êxtase, que tem tudo a ver com o dionisismo, e depois, então, fechar um pouquinho mais com esse tema do teu pós-doc, que realmente trabalha um pouquinho as danças cristãs. Eu acho que um grande mérito, como eu falei logo no início, né, dessa investigação, é quebrar um tabu e uma visão distorcida na história da dança, né, que acha que o cristianismo... Então, a gente pega aqueles livrinhos, né, populares, fala que o cristianismo fez um veto à dança desde a antiguidade. Quando a gente estuda
cristianismo primitivo, na antiguidade tardia, o cristianismo no medievo, né? E a gente vai vendo, né, a relação entre a praça e a igreja, a gente vai percebendo que a dinâmica é um pouco mais complexa. Digamos assim, o buraco é bem mais embaixo, né? E o cristianismo nunca excluiu e abandonou o ato de dançar totalmente, né? A gente sabe que existem já pesquisadoras que falam que esse veto à dança vem muito mais com a formação, que era uma forma de reagir das reformas protestantes. Então, algumas religiões protestantes, elas realmente foram isolando a atividade do corpo, trabalhando tudo muito mais num processo individualizado, meditativo. Por quê? Porque o corpo te convida sempre ao coletivo, né? Então, pensei em trabalhar em 3 blocos, né? Então, vamos começar um pouquinho falando sobre essa pista que tu já nos deu, né, da introdução dos temas dos estudos do sagrado na dança e das danças circulares, assim, e como é que tu pode nos orientar um pouco, assim, como seria bom chegar nesse tema, né? O que a gente tem que estudar, o que tem que ler? Bom, o que é que tem que ler? Eu não peguei outros livros ali, tá? Que é o do Bernard, que depois eu posso mostrar, que está ali na biblioteca, porque eu não estava esperando essa pergunta. Mas também tem um da Gabriele, que foi o primeiro dela, onde fala da dança sagrada. Mas eu vou colocar aqui 2 livros agora que saíram em 2021. A Gabriele tem vários livros que eu posso colocar, tem uns que estão até nem tem mais, já estão esgotados. Esse aqui é o da Ana Barton. A Ana Barton, ela faleceu, acho que em 2020, se eu não me engano, 19 ou 20. A Ana Barton, ela estava na comunidade de Findhorn, passeando lá, conhecendo, quando Bernard levou as 12 danças pela primeira vez. E ela anotou as danças. Aí, quando ele foi embora, o pessoal queria dançar e não sabia como é que dançava. Cada um falava uma coisa. Aí chamaram a Ana, que tinha tudo anotado. Então, ela se tornou a focalizadora, a primeira focalizadora, que foi por 20 anos. Então, ela sustentou, manteve o foco, né, a chama acesa. E esse livro, Dançando o Caminho para o Sagrado, ela conta toda a história, ela fala do sagrado, ela fala de Bernard, fala de outras pessoas. Inclusive, eu fiz curso com ela veio aqui no Brasil em 85, pela Trion, e, inclusive, ela fala da dança com outras atividades, como yoga, tai chi, por aí vai. E eu tenho percebido que, na atualidade, depois dessa pandemia, a dança realmente passou a ser uma atividade de assessoramento. Sabe? Então, você faz yoga, mas você trabalha 1, 2 danças, assim, com um tema, porque a gente tem danças da Índia, né, que inclusive foram dadas pela Gabriele, que ela passou um longo período na Índia. E então ela fala, é um livro básico, muito bom, fácil de ser lido. Tá? Maravilha. É. E super atual, né? Uma publicação recente, né? Então... Esse aqui acho que saiu em 2018. O primeiro foi em 2012, que está bilíngue. E esse agora só em português. Eu tenho os 2. O primeiro está, inclusive, autografado por ela. Em 2020, a Friedel Klock, que foi uma das parceiras do Bernard, né, é a pessoa que trabalha a dança circular sagrada como dança em oração, como dança meditativa. O que eu sinto dela, o sagrado que ela atua em relação ao acervo que o Bernard trouxe, a toda a sabedoria do Bernard, porque o Bernard, ele não era só um bailarino. O Bernard, ele era um artista plástico, expressionista, ele foi maçom, ele entendia de astrologia, ele entendia de numerologia, ele entendia de tudo. Como diz a Gabriele, ele era um gênio. E realmente, quando você vê a história dele,
você vê que ele, e a gente conhece o mapa astral dele também, ele foi além de tudo aquilo. Ele aproveitou cada pedacinho de coisa boa que o mapa dava, ele aproveitou 100%. Né? Ele foi uma pessoa assim, incrível. Foi prisioneiro de guerra, dançou na guerra, perdeu um irmão médico na guerra. Ele era teólogo, porque a família do pai dele era de teologia. A mãe dele era uma baronesa, ele casou com uma baronesa, só que eles também perderam os bens na época da guerra. Então, sabe quando passa por... E ele era uma pessoa incrível, ele era um hippie, parecia ele, acho que ele que deu origem ao Woodstock, né? Uma pessoa assim incrível, é. Então, a Friedel escreveu esse livro aqui, também da Trion, que é Dança, Som, Profundo Silêncio, Meditação da Dança. Eu também sou formada por essa escola, cujo curso foi feito em Florianópolis, nós ficamos 3 anos aí fazendo esse curso com ela, e depois nós fomos para a Alemanha para poder fazer um estágio lá. Né? E é fantástico, é um livro poético, ela adora poesia, ela coloca poesia no meio, não é um livro racional, é um livro totalmente assim, não é emocional, mas é um livro assim muito poético, é um livro poético. Né? E esse aqui é o último da Gabriele, que saiu ano passado, né? Ponto de Quietude e Mundo em Movimento, celebrando a vida com danças sagradas, uma coletânea de artigos. Então, esses que eu estou mostrando, principalmente esses 2, são os últimos. Então, aqui a Gabriele fala de vários, assim, eu tenho quase todos esses cursos com ela, né, que ela transformou isso em cursos. Filmes, né, nós participamos aqui no Brasil de 2 filmes com ela. Um foi o Ponto de Quietude e o outro foi São Francisco de Assis. Mas ela fez filmes assim até na Rússia, lá para cima, do Xamã, fez em Fíndia, fez um monte de lugar. Ela tem muitos filmes, né, que ela fez. Que ela trabalha para isso, ela investe nisso aí. Então, tem os filmes também. Como você não tinha falado da referência, eu só estou com esses 3 que, para esse trabalho nosso, eu andei dando uma revisada em algumas coisas, né? Não, mas assim, um fantástico, que depois eu posso te enviar um material dele, que eu tenho sintetizado, que eu estudo com o pessoal, que mostra só a parte teórica, que é esse dança, onde ela vai falar do ritual, ela vai falar da dança sagrada. E agora, você desculpa, assim, eu vou entrar no ponto, que aí você pode me perguntando, a questão do sagrado. Né? O sagrado assusta muitas pessoas, porque ele assusta, né? É um negócio que você fala assim, meu Deus, né? É aquele instante não dividido, onde você entra em contato com algo inominável. Né? Otto, né, já fala, né, o Eliade fala, o que é o sagrado? Né? É algo que você não consegue nominar, é o totalmente outro. Você entra num instante que você não consegue entender aquilo ali. Só que isso, a gente traduzindo para as pessoas assim, né, que entram nesse movimento, ou qualquer uma outra pessoa, isso aí foi muito dissolvido, nessa questão do sagrado. Então, o sagrado é esse momento onde a gente se sente inteiro, onde a gente se sente conectado com a divindade. Né? É justamente isso, é não estar fragmentado. Então, é o que nos leva a entender, e às vezes são coisas simples. Só que o que é que aconteceu? Eu não me lembro em que século foi isso, mas foi na Idade Média, porque no século IV eles tiraram a dança do culto cristão. Foi uma questão política também. E outras coisas também tiraram, né? Num concílio que teve em 400 e alguma coisa.
Então, a dança foi tirada. Mas, quer dizer, foi tirada, mas Santo Agostinho fala que o homem precisa aprender a dançar. Né? Tem aquela poesia de Santo Agostinho. A igreja fala, mas a política criou essa coisa e a dança não. Isso não pode, sei lá por que, outras coisas. Né? O que a gente tem são elucubrações. Na realidade, a gente não sabe o que foi o motivo. Então, tirou muita coisa, não foi só a dança, e a dança entrou junto. Mas também a igreja ela tomou para si o sagrado. Então, a esse sagrado a gente chama de sagrado teológico. É o sagrado da igreja, é o sagrado que está lá no Santo Sanctorum, né? Que só o padre tem autorização, o padre, pastor, pai de santo, toda a tradição religiosa você sabe que tem esse sagrado teológico. A igreja também tem o dela, a igreja cristã. Né? Então, esse sagrado é um sagrado que está restrito à igreja que tem seus dogmas, igreja constituída. Ponto. Mas esse não é o único sagrado que tem. E aí que tem uma grande confusão das pessoas, porque esse sagrado é um sagrado medievo. E vem até hoje. A gente não é quando a gente vai comungar o momento da missa que a gente não pode ver a consagração da hóstia, que a gente tem que abaixar a cabeça, toca o sino, abaixa a cabeça, quer dizer, todo um mistério. Né? Que o Otto fala, é um mistério tremendo. O sagrado é um mistério tremendo. Né? Então você não pode, se você vê o sagrado, não sabe que. Não acontece nada. Porque também você não tem aquele canal. Para ter aquele canal, a pessoa passa por rituais, né? Que a gente sabe. Tanto que a igreja protege sempre os padres. Mesmo que eles saiam para casar, se um dia eles quiserem voltar, eles têm o lugar. Põe para dar aula, faz tudo, porque eles sabem o mistério. Né? Então, isso acontece em todas as tradições. Aí, o que a gente trabalha um pouquinho com esse sagrado teológico em várias tradições religiosas. Eu, com a Gabriela, já fui iniciada no monte, né? Porque ela é sufi, então eu já fui iniciada no giro de Dervish Mevlev com ela. É terrível, né? A gente fica assim, você não tem nem ideia de como é. Em São Paulo tem um centro que ela tem uma aluna que é muito interessante. Fica ali em Nazaré Paulista, é o Rosa de Nazaré. Então, tem vários. O candomblé é outro. Né? O candomblé também tem essa iniciação. O catolicismo, a gente tem vários. Né? Tem o ortodoxo, que nós também já fizemos. Então, são vários momentos de o Israel, né? O Israel também tem, o judaísmo também tem o seu sagrado teológico. São as danças racídicas, aquelas danças, né, que tem todo um. Então, Márcio, esse é o sagrado teológico, que também é uma parte das danças circulares sagradas. Não é o todo, é uma parte. Né? É uma fatia. Agora, a base da dança circular sagrada é o sagrado antropológico, que é esse que a Gabriele trabalha. Ela é filósofa. Então, esse livro, que eu vou te mandar o material, é o sagrado antropológico, é o sagrado do homem. Né? Que tem, onde o homem dança, a dança sagrada, desde que o homem entenda que ele é sagrado. Né? E aí tem vários assim. Aí, né, o carnaval é uma coisa sagrada. Ele descambou para um lado, mas o sexo é sagrado, a bebida é sagrada. Então, como é que nós lidamos com tudo isso, com esse sagrado teológico? Muitas vezes nós não compreendemos. Né? Na própria folia de reis, existe, eles bebem, eles têm a bebida deles, fica no embornal. Na hora de rezar, na folia de rural, eu vi isso, foi em Minas, né? Lá onde Grandes Sertões Veredas, né? Eu tive lá pouco antes do parque acabar com tudo.
eles pegavam o embornalzinho, na hora de rezar, entregavam para o dono da casa. Daí rezava, terminava a reza, pegava o embornal de volta e bebia. Né? Então, tudo é sagrado. No mundo bem antigo, né? Bem antigo, não sei se está certo falar assim, mas os homens eles só apareciam em libações, bebendo alguma coisa. Então, os registros são muito poucos, né, para a gente poder... E ninguém diz nada, então são interpretações. E aí tem um outro sagrado, que esse sagrado eu sou apaixonada também, eu gosto de todos, né? Mas é o sagrado divino, que é aquele ligado à mitologia, ligado aos deuses, ligados a esse mundo que a gente que é muito subjetivo, que é o invisível, né? Porque é o mito. E o mito a gente sabe, né? O mito é uma narrativa. Então, como é que a gente vai entender esse sagrado? Com Dionísio, o sagrado selvagem, que ele é importante, fica todo mundo querendo ser anjinho. Cadê a energia pulsão? Você estudou muito Freud, você sabe disso, como é que faz sem essa energia sexual, sem esse sagrado selvagem? A gente não tem nem vida. Né? Porque para poder procriar, né, para poder procriar é uma coisa assim, muito violenta. A semente ela tem que morrer para renascer, ela tem que explodir. Né? E isso não explode com água benta. Né? A gente precisa do sol, a gente precisa de tudo. Tem essa semente debaixo da terra, a força que ela precisa ter. Né? A gente, para parir, então é o mistério da criação. E esse é um mistério que a gente não vai entender nunca, né? É impossível, acho que nem a medicina, que é mistério. Então, esse sagrado é o sagrado divino. Né? E esse sagrado divino, por exemplo, na concepção de Maria com Jesus, Krishna foi do mesmo jeito. Então, quando você estuda, você vai ver que em todas as culturas existiu isso aí, ou existe isso aí, essa concepção. Então, ele é lidado com o mistério. Né? O sagrado é um mistério tremendo, que a gente sente. Agora, nas danças também, eu não posso deixar de falar isso aqui, que eu sempre falo, o povo acho que não gosta muito, não. Né? Mas tem gente que vem uma endorfina, porque dança, às vezes a pessoa está tão parada, aí vem uma endorfina, muda alguma coisa, é o sagrado. Entendeu? Às vezes a endorfina para a pessoa é o sagrado. Como é que a gente vai mensurar isso? Às vezes, está num coletivo, a pessoa tem esse sentimento. Né? E aí também você vai em Eliade, que ele fala que o sagrado está num corte da realidade. Né? E tem aquela coisa da função latente e a função manifesta. Quer dizer, você entra numa roda de dança, e de repente algo acontece que se manifesta. Então, não tem nem como você falar que não é. Entendeu? Porque para a pessoa isso é o sagrado. Né? Isso é o sagrado para a pessoa. Então, é um sagrado que eu não sei nominar, mas muita gente fala. Esse é o sentido do sagrado para ela. Ela tem uma alegria, ela tem uma felicidade. Mas por quê? Vai ver a vida que ela entra na roda, ali ela está no coletivo, né? Ela está de mãos dadas com as pessoas, ela tá trocando alguma coisa. E às vezes a pessoa tem uma vida tão, né, tão sem graça, vamos dizer assim, que quando ela encontra seus pares, ela sente isso aí. Então, é esse corte no seu cotidiano. Por quê? O sagrado e o profano, só para fechar essa concepção. O profano é o nosso ato cotidiano, é aquilo que eu ponho no meu piloto automático. Entendeu? Eu ponho no meu, por exemplo, eu estar aqui com você agora é o sagrado para mim.
Porque estar fazendo isso não está no meu cotidiano. Então, desde que você conversou comigo, eu estou procurando o livro, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, eu escuto seu áudio, né? Mesmo que sejam coisas que eu faça, sim, que eu já tenho estudado, mas a gente também esquece que não faz só isso. Então, estar aqui é um corte no meu cotidiano, é um sagrado, né? Então, o sagrado é isso, é aquele corte no seu cotidiano, é quando você faz algo que sai daquele seu padrão. Então, isso é uma forma de ver. E o profano é o que você faz no dia a dia. Mas, por exemplo, as senhorinhas, né, das cidades menores, eu não sei como é aí, eu falo aqui por Goiás, né, você vai nessas cidades históricas, quando você. Eu até escrevi sobre isso num livro na gastronomia, né? Ela faz aquela comida porque ela tem aquele tempo. Então, ela ir para a cozinha, fazer uma comida para os netos, para os filhos, para a família, é algo sagrado, e a comida é diferente. Então, a gente encontra, esse cotidiano, ele também se transforma no sagrado. Uhum. Então, essas questões são questões assim que são simples, mas a gente precisa ter olhar para ver. Acho que aí eu respondi um pouquinho, né? Maravilha, maravilha, lindo. Três coisas que me chamaram a atenção, né? Pensando um pouco na bibliografia que eu também escolhi para trabalhar com os alunos e tal, e te escutando, no primeiro momento, quando tu falas da oração. Tu falaste de uma das tuas pesquisadoras, né? Que trabalha a relação da dança com a oração, né, com o processo meditativo, porque a gente sempre pensa, né, até deste esses exemplos, que às vezes é tudo a expansão, o círculo parece sempre expansivo e sempre do coletivo, todo mundo de mão dada, não sei o quê. E nem sempre é assim, esse círculo pode ser um círculo mágico, abstrato, que está acontecendo entre eu e tu aqui a milhares de quilômetros de distância, e a gente está criando o círculo, né, como uma linha de conexão que não existe no real, existe só no plano imaterial, hoje chamamos virtual, né? Mas ela está acontecendo, né? E isso me lembra muito porque quando a gente fala dos gregos, né, quando a gente pensa no teatro antigo, no papel da dança no mundo antigo, lá não tinha essa separação das linguagens, né? E a oração, que é a base da dramaturgia, porque a oração depois se transforma no texto, né, que vai ser a dramaturgia e que vai se tornar. Então, há um momento que depois elas vão se separando, mas tem um momento que elas estão profundamente entrelaçadas, né? A oração, o texto meditativo e o texto dramático, eles estão ali amalgamados, tu não tem como separar uma coisa da outra. E tem um momento que depois isso vai se separando, como acho que falaste muito bem, aí vem o próximo ponto, quando tu aponta, né, que em todas as culturas, todas as civilizações, há um momento de ordenação, que a gente reserva para essa zona do sagrado teológico. Vamos dar uma ordenada nessa bagunça, porque esse sagrado selvagem, se ele vigorar 24 horas, a gente não faz mais nada na vida, né? A gente só fica na selvageria do sagrado mesmo, né? A gente fica naquele estado desse êxtase contínuo que vai ao rumo da própria demência, né? Vamos dizer assim, demência no sentido amplo, não no sentido negativo, mas no sentido de um estado de conexão. É o louco do tarô, né? Aquela figura que o Jung analisa, né? Que ele está conectado a fios de tudo, né? Tudo lhe afeta, né? Que seria o que tu falaste, uma coisa linda também, essa ideia do Eliade, né? Que então o sagrado sempre aparece quando ele faz esse corte na realidade, né? Ou ordenado na teologia, ou experienciado no antropos, né? Na espécie humana, nos atos do cotidiano, nisso assim, na pessoa que cuida do seu jardim, né, que fica ali horas meditativas plantando. Então aquilo é o sagrado, é uma arte, né, ao mesmo tempo que é uma arte, no cozinhar, não sei onde, está ali. Né? Em algum momento aquele sagrado passa por ali, né? Numa ritualização da vida cotidiana. E está nesse que é o mais, talvez, inefável e mais complexo, que a gente só aponta para ele, né? Mas a gente não tem como descrever realmente,
que é esse sagrado divino, né, que está ligado à divindade, a uma outra instância que não é a teológica, né, não é a organização, vamos dizer, a normatização do divino, né, na teologia, né, porque a teologia faz uma normatização do divino, né, e que é uma ponte para, por um lado, é o total divino e, por outro, é o acesso ao real, né, é o acesso ao real das coisas, porque ali essa selvageria é o real, né? Essa conexão absurda, esse corpo que está esburacado, que está atravessado por todas essas energias, como fala o Jung, mas como fala o Artaud também nos seus textos do teatro, né? A gente se deixar atravessar por todas as energias da vida, né? Então, é muito lindo, eu acho que realmente é muito forte isso, assim, né? Mas me chamou muito a atenção esse aspecto que tu propusestes, porque é muito comum na bibliografia historiográfica se falar, né, quando se fala da dramaturgia da antiguidade, né, chamar o texto dramático também de oração, de onde também vem a palavra da oratória, né, então essa coisa da declamação, né, tá tudo muito associado, né, oração, oratória, declamação, dramaturgia, né, nesse núcleo originário, assim, né, que é inseparável, né. Então, aí a gente começa a entender por que um xamã, por que um pai de santo, né, ele tem um canto, ele tem uma fala, ele tem um ritmo nessa fala, né, quando ele está falando, né, quando ele está no seu estado, né, porque aquilo ali é uma oração, mas também é uma declamação, é também uma poesia, né, e isso também é dançar, né, como lá no Rumi, né, que a poesia é dança, né, a dança é poesia, a poesia é dança, né, enfim. São os hinos homéricos, né? Os aedos da antiga Grécia. Foi por aí que foram escritos as danças, os primeiros registros, né? Com as musas, tudo. E o povo grego foi educado, né? Na Grécia clássica com isso. Agora, você tocou num ponto também que eu acho que você, quando você falou do selvagem, que não pode ficar toda essa selvageria por aí, que eu acho que também, né, não dá, porque senão, aliás, está parecendo que está meio desse jeito, na atualidade, né? Porque as pessoas não estão conseguindo se controlar. Elas não estão conseguindo fazer o caminho interno, é o que eu percebi muito nessa pandemia. As pessoas não conseguem voltar para o seu esotérico, para o seu caminho interno. Então, deu uma oportunidade, elas saem enlouquecidas e aí aumenta o número de infectados. Uhum. Né? Eu não tenho nada contra dança nenhuma, mas as pessoas, se elas não entendem o que aquela dança está dizendo, elas também passam a ter sentimentos e percepções e ações que fogem ao controle delas mesmas. É só você ver a historiografia, o que é que acontece. E aí, assim, eu acho que é interessante também, sabe, Márcio, a questão de Nietzsche, né? Como Nietzsche via tudo isso. Né? Como ele via isso aí, ele dá um toque nisso, né, para a gente. O Pondé fala muito interessante sobre Nietzsche, né? Eu gosto muito do Pondé. Então, sobre a oração, o Bernard, a dança era uma oração para ele. Ele via, por isso ele começou aprofundou na pesquisa, porque quando ele via a comunidade dançar, quando eu digo comunidade, não precisa ser 100 pessoas, um grupo da comunidade dançando, ele sentia que ali tinha uma comunhão de almas. Né? Então, essa oração pode ser no que o silêncio, né, do pisar do andante, como ele diz, né? Mas também nos saltos alegres do alegro vivo. Então, não é só aquela coisa paradinha. Tanto que você vai, por exemplo, que eu acho que é mais comum das pessoas entenderem do que a mitologia, que eu poderia falar na mitologia, mas nos orixás. Tem os orixás fortíssimos. Você pega uma Yansan, pá, 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 e joga, e flecha, e é sagrado. Né? E é sagrado. Aí você pega uma Iemanjá, uma Oxum, elas são todas assim, acolhedoras. Né? Então,
não é só uma coisa assim acolhedora ou só uma coisa vibrante, é o tudo, é você equilibrar. Que os deuses no Olimpo, em qualquer que seja o Olimpo de qualquer tradição, eles têm que entrar em equilíbrio. Eles têm que entrar em equilíbrio, porque eles formam o todo. E o sagrado está nesse todo, não está nas partes que brigam. Elas até podem brigar, mas em algum momento, você vê isso na mitologia, elas se acertam. Elas se acertam. Mesmo que seja depois de muitos, né, crimes cometidos, né, ali no final tem que ter o acerto, né? Tem que ter um acerto. Na tragédia grega tem que ter uma redenção, uma catarse, né? Tem que ter. E depura esse processo todo, né? E você vê isso, por exemplo, no roubo de Perséfone, que Zeus não podia fazer nada, porque o Hades era um deus também. E aí a Deméter fica nervosa, e daí para de produzir a terra, até a filha ser entregue, mas até ser entregue tem toda a história. Né? Então, a gente aprende muito com isso tudo. E você vê, você leva isso para uma vida acadêmica ou para o mundo do trabalho, como as pessoas elas não sabem muitas vezes dialogar. Elas cortam a sua cabeça e ponto. E nem te falam porque cortou a cabeça. Porque às vezes você não comunga de uma ideologia, de uma coisa ou de outra. Então, onde é que está o sagrado? Né? Onde é que está o sagrado na nossa vida? Onde é que nós conversamos, nós dialogamos para chegar num ponto comum? Que a vida é uma dança. E a vida é mágica, ela não é lógica. Né? Então, essas danças que o Bernard elencou, essa base que ele criou, expressam esse sentido de religare, que vem através da forma e do símbolo. E eu lembro muito bem da Gabriele de uma frase dela: se não tem forma, não tem conteúdo. Então, por isso, todo simbolismo. E assim, o Bernard também, que a busca do ser humano pelo significado da vida é um caminho interno. É um caminho interno. Qual é o significado da minha vida? Né? Então, qual o instrumento que eu tenho para trabalhar com isso? É meu corpo. É o corpo do bailarino. Então, aí já entra naquela outra história da política das igrejas, do corpo, né? de não poder dançar. Isso está mudando um pouquinho, né? Porque, sim, como dançarino, nós trabalhamos de dentro. Essa imagem de Deus, né? Nós trabalhamos de dentro. E nesse dizer esotérico, assim, embaixo como em cima. Né? Tudo é uma coisa só. E na dança circular sagrada, nós percorremos um caminho que nos leva a experiências do nosso ser individual. É isso que a gente nota. E também da vida em grupo, a comunidade. Né? E isso tem um efeito terapêutico, né? Porque cura a totalidade. Né? Essa meditação em movimento é um andar, é um caminhar. E aí você vê nos símbolos, né? Como eu já tocou, se eu falar antes ou depois, né? A serpente, quando eu estava pesquisando a serpente, eu vi numas danças, que eu falei com professores, uma da Bulgária, Gergana Paunova, que inclusive a Gabriele estudou com ela. Ela falou, não, aqui a serpente está no caminhar da dança. Então a serpente está no caminhar da dança. Com outra pessoa que eu dancei no encontro lá que a Gláucia fazia, da Iembi Morumbi, né, com a Gulabo, da Índia, com danças de lá, você via ela dançando, o quadril dela era o rabo da serpente. A forma como ela movimentava, você via a serpente. Então, isso aí está no corpo do dançarino. Né? E o caminhar, nesse sentido,
nós caminhamos para o silêncio. Então, quando nós caminhamos para o silêncio, cada movimento é uma oração. Ponto. Agora, se eu caminho para fora, e acontece uma coisa muito interessante na dança, as pessoas, às vezes, elas não conseguem segurar a energia que aquela dança traz. Termina a dança, tem que aquele bando de maritaca, tem que falar. E aí se perde também. Entendeu? Aí acaba se perdendo. Esse conteúdo ele é perdido. Por quê? Porque a pessoa não sustenta a energia que traz. E tem que falar. Então, e é isso que a gente viu muito agora nessa pandemia. As pessoas tendo problemas de saúde mental, porque ficar dentro de casa, ficar aquilo ali, as pessoas foram enlouquecendo. Entrar por esse caminho interno, esse caminho do silêncio, para as pessoas deve ser muito difícil. Né? Então, são essas coisas, né? Com certeza. Eu lembrei muito da minha orientadora de doutorado, que estudava também o tema da serpente, né, da serpente e da onça, né, que são temas amazônicos, grandes temas da mitologia, né, dessa passagem dos vivos e dos mortos, do totemismo, né, do animal para o humano, do humano para o animal, né, que é essa passagem, o poder que falaste da inteligência dos animais, né, quantas civilizações falam do poder de transformação do animal em humano, e vice-versa, né, e tal. E eu lembro que na época em que eu fazia doutorado, ela tinha um projeto que estudava exatamente essa configuração e o que representava a complementaridade de movimentos, né, e de uma mitologia, né, da serpente representada pelo caudal dos rios, né, que a serpente é o rio também, né? A gente olha o que é o Amazonas, o que são os seus afluentes, né? É tudo um movimento serpentino, né? E na terra, a onça, né? Então, essa comunicação entre a onça no mundo das águas, né? A onça no mundo da terra, né? Terrenal, divino, nessa comunicação entre o divino e o terreno, e o divino e o mundo aquático e subaquático das profundezas, representado pela serpente também. Assim. Então, voltando àquele assunto bem lá do início, né, antes do início da gravação, falando como também no campo da arte, essa cosmologia, essa cosmogonia vão abrindo, né, a dança para uma ordem da natureza também, né, que é uma forma de interpretar subjetivamente uma relação com o mundo, né, a natureza, que é o cosmos, que enfim e tal, né. Então, Márcio, isso aí que você tocou, eu vou, assim, não sei se eu vou fugir muito do seu esquema, mas é porque quando toca em algum assunto que eu me lembro, eu acho que é interessante falar. Quando eu estava pesquisando a serpente, também eu fui para a região norte, né? Principalmente a ilha do Marajó, Pará. Na sua, né, que você me orientou, eu fui para o Amazonas também, mas para ver o que as outras heranças, né? Mas lá eu descobri um mito e depois eu fui descobrindo em outros lugares. Alguns eu já sabia e fui associando. Então, que é o mito da serpente amarrada com 3 fios de cabelo. Você já ouviu falar nesse mito? Não, esse não. Não. Possivelmente é um mito de raiz africana, que me falaram. Né? Uhum. Em todos os lugares, 2 fios já arrebentaram. Por algum motivo. Entendeu? Então, eles falam os motivos. Alguns eu esqueço. Né? No Marajó foi um navio que afundou, que teve uma contenda. E se acontecer, é um mito coercitivo, né? Se acontecer alguma coisa que eles falam, aí a serpente vai levantar e a ilha vai afundar. Em São Luís também tem esse mito, São Luís do Maranhão. Aqui, em Pirinópolis, em Lagolândia, tem no fundo da casa da Santa Dica. E também os 2 fios já foram arrebentados. E agora, em dezembro, acho que foi dezembro, final de novembro, dezembro, teve uma enchente que inundou a cidade. Eu ainda não sei a justificativa do povo. Quer dizer, por algum motivo,
o terceiro fio foi arrebentado. É o Katakali, né? Né? Não sei qual o motivo. E aí, levando para a arte, né, eu não assisti quase, não lembro qual foi o motivo, mas aquela novela do Velho Chico. Sim, sim. Eu não assisti. Mas alguns capítulos, às vezes, eu via, porque estava ligado à televisão, eu deixava de ter o jornal ligado, alguma coisa assim. E não sei se você assistiu, se você se lembra, ou se alguém se lembra, tinha um lustre na casa de um coronel que tinha uma serpente no lustre. A cada coisa nefasta que acontecia, arrebentava um fio. E no final, eu não me lembro o que aconteceu, o lustre caiu. E foi a derrocada da família. Quer dizer, a arte também, a televisão, ela mostra isso de uma outra forma. E está assim num círculo a serpente, entendeu? É muito interessante isso tudo. Então, às vezes, a gente ter o conhecimento de algum mito, de um símbolo, a gente consegue identificar na arte. Por quê? Porque essas formas geométricas, elas aparecem, né, na arte pictórica religiosa. Né, que essa arte, elas capturam esse fluxo de imagens míticas. E é isso que, às vezes, a gente não entende no simbolismo de uma dança, no que está acontecendo no movimento, numa coreografia. Né? Porque esses movimentos são temas míticos, religiosos. São sequência de movimentos estruturados em forma de dança. Eu acho isso é importante estudar para poder compreender o que você vai fazer. Porque, às vezes, você faz coisas tão assim, achando que está bonito o espetáculo, mas você sai do espetáculo assim, estranho. Isso acontece. Comigo acontece. Ai, meu Deus, o que é, né? O que está acontecendo? Então, a forma de estruturar, se a pessoa não tem um conhecimento, porque tudo isso são reminiscências de caminho da luz no espaço, que originalmente eles foram engendrados. Então, é importante, essa que eu acho que é a maior importância de você conhecer isso aí. Porque são esses passos e gestos, eles são as unidades de medida para os padrões da dança e da jornada da vida. Então, um coreógrafo, uma pessoa da dança, é super importante estudar isso. Não falo porque eu estudei, não. Eu estudei porque eu sou teimosa, por algum motivo de história de vida. Né? Porque essas formas de arte tradicional, elas sempre se orientam a transmissões baseadas na religião. Não adianta falar que não, né? Por exemplo, o funk, né? esses movimentos africanos que hoje estão na moda. Você pega ali, tem origem nos orixás. E se você não conhece aquilo ali, você cria uma briga interna que a pessoa fica enlouquecida também. Você vê tantas coisas que acontecem. É só você analisar o comportamento, né, das pessoas. Então, é importante ver isso aí, é importante estudar. Não sei também, né, para quê, mas eu acho que é importante, né? Porque esses símbolos geométricos, eles refletem os ritmos, as ondas da vida nas mais variadas combinações. Então, como é que eu estou combinando tudo isso aí? Como é que eu estou combinando isso? Né? São sinais, né? Esses sinais, eles refletem um alfabeto de uma linguagem que cria conexões com a realidade metafísica. Então, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Isso não é uma coisa, não, isso aí é bobagem. Não, não é bobagem. Isso é muito sério, por isso a gente vê a loucura que o mundo está hoje, porque cada um, isso aqui está lindo, vou pôr isso, essa música, fazer esse movimento, está lindo. E aí? Como é que isso está? Como é que esse fio, como é que essas linhas de energia, né, para esse caminho da luz, esse caminho divino da luz, né? Como que essas formas básicas, né, da criação, da criatividade dessas danças, essa dança criativa, né? Onde está essa linguagem ritualística, os gestos associados a tudo isso aí?
Isso é importante. Eu acho que uma pessoa que na escola também, né? Quem vai para a escola, o que é que nós vamos fazer com tudo isso? Como é que eu vou lidar com todos esses sinais? Isso é uma linguagem fonética. O que é que eu crio em outro sentido? Né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante eu ter esse conhecimento. Agora, é um conhecimento que a gente está aí para passar, para mostrar, para a pessoa entender. Né? Porque, assim, por exemplo, a dança, para a Gabriele, essa dança sagrada, ela representa o invisível na forma de movimento. O corpo dançante é como um templo, uma janela que se abre assim para a eternidade. O nosso corpo ele é sagrado. Então, é essa concepção que a gente tem que entender de uma outra forma. Né? Ela é um ritual de representação simbólica. Só que a gente ignora isso. Existe essa roda celestial, isso que está além desse mundo visível. Né? E assim, ao movimentar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, vai refletir essa ordem. Né? De um universo, tem um universo aí acontecendo. E a cada momento a gente vê coisas acontecendo. Agora mesmo aquele vulcão, né, no mar, lá naquela região. Né? É o universo. Como é que fica? E nós somos essa natureza. Como é que fica o nosso vulcão quando acontece alguma coisa? Como é que fica a nossa saúde mental? Então, a dança não é só um passatempo. Ela também é um passatempo, ela também é um lazer. Mas ela é muito mais do que isso. Eu fico muito feliz de você estar pesquisando essas questões, porque isso aí é muito importante. Você tem todo o potencial realmente para poder lidar com isso e levar, né, de uma forma muito bem fundamentada por toda a sua trajetória, seus estudos. Então, isso eu fico muito feliz. Eu acho que a gente precisa muito, né, se dedicar a isso e chegar nas pessoas de uma forma mais próxima, que tire um pouco o temor, mas ao mesmo tempo encaminhe uma orientação. A minha preocupação também sempre é muito essa, porque eu também tenho essa atenção que tu falas, assim, para a gente fechar esse bloco e depois entrar no próximo. Eu acho que eu gosto muito de uma frase, de uma poesia, de uma letra da música popular que diz: quem ama o abismo é preciso ter asas. Né? Ninguém pode frequentar o abismo se não tiver asas para quando cair poder sair voando, né? Porque senão tu só cai lá embaixo e te arrebenta todo, quer dizer. O abissal, né, que está aí nessa zona do inominável, né, essa coisa desse o risco, né? A dança como risco, a gente sempre fala o gesto, o movimento te conduzem ao risco do próprio movimento, né? A gente não sabe onde ele vai terminar. Né? E isso é fundamental, né? Isso é fundamental, é parte da vida, né? Mas se eu não desenvolver as asas para andar na beira desse abismo, né, eu só vou cair lá e me arrebentar inteiro, né? Assim, então eu vou queimar minhas asas de cera ao sol, né, e cair lá de cima também, né? Então, eu acho que a gente fala da desordem, eu sempre digo assim, existe o tal do esquema do yin e yang, né? A ordem e a desordem, elas estão sempre juntas, né? Então, a gente passa por desordem e volta à ordem. Depois se impõe uma nova desordem que recria a ordem, né? Os tempos, né, indianos, né, da mitologia indiana, o Kathakali e tal, o adormecimento, né, dos deuses depois que retornam, né, para o mundo. Então, vão lá e põem ordem no caos que está se instaurando já, segundo a mitologia hindu, a gente está vivendo esse longo tempo da desordem porque os deuses estão dormindo, né? Há um tempão, né? Estão dormindo e ainda não se ergueram para chegar e dizer, ó, vamos botar esse negócio em ordem aqui, né? Então,
Tu tocaste em duas questões só para a gente encerrar o bloco super importantes, que é essa questão do pensamento coreográfico, né? Como ele também é um pensamento de linguagem, né? Tu falaste dos fonemas e tal, que a gente constrói, né? Então as frases que a gente constrói, né? Dentro da coreografia, mas também como unidades de medida, né? Então essa matemática e essa geometria sagrada, então como todos esses elementos, né? A matemática, a língua, né? A geometria, o movimento, estão todos eles articulados, né? E não são hierarquizáveis, não é? A matemática não é superior ao movimento, o movimento não é superior à geometria, a geometria não é superior à formação do pensamento linguístico, né? Todos eles têm encadeamentos. E acho que alguns modernos, né, de uma forma mais, talvez, tentaram, vou retomar essa janela, né? Se a gente pensa no Laban, né? O sistema Laban-Bartenieff, né? Que é um tipo de sistema, ele tentou construir também isso, tentou, não fez, né? Isso de alguma maneira, numa perspectiva, mas ele tinha lá por trás, né? As suas conexões, né? Com leituras do sagrado, né? A gente sabe. Sim. Sim, né? Não é uma coisa só de uma matemática moderna, né? É uma matemática do sagrado, do antigo, né? Que também está ali presente, assim, né? Enfim, como nos sistemas da yoga, enfim, a gente falou de tantas outras coisas aí que tem essa perspectiva. Vamos fazer um intervalinho, 2 minutinhos, para a gente pegar um cafezinho e tal, vou interromper a gravação, e a gente continua, né? Vamos falar um pouquinho, a gente já falou, né, bastante sobre isso, mas para lembrar um pouco a tua pesquisa do tema do dionisismo e tal, né? Acho que esse é um bloco mais curto, né, mas que tu tens um texto que eu acho bem bacana e que trata desse tema, que fizemos uma publicação juntos há um tempo atrás, né, sobre esse tema na revista da UFG. E depois a gente entra no último bloco, que vai falar um pouquinho do cristianismo de novo. Vamos voltar, né, às nossas danças e a temática da cultura cristã e do catolicismo, enfim. Tá? Então, um intervalinho. Vou parar aqui. Tá? Tá bom. Vou pegar uma água.